Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Diálogos Étnicos, o novo videocast aqui da Educa TV. Neste espaço, toda semana, nós vamos ter um encontro marcado para discutir questões étnico-raciais, abrindo diálogos para entendermos nossa diversidade e promovermos a igualdade. Vivemos em um país imenso, rico em culturas e povos diversos. Por isso, falar sobre a nossa diversidade é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa, tolerante e igualitária. Eu sou Lilian, sou jornalista, sou apresentadora deste videocast. Eu sou uma mulher branca, de classe média e reconheço os meus privilégios. Assim, a minha função aqui no programa vai ser de ouvir, conversar, refletir, aprender e fazer perguntas que muitas vezes você aí de casa também tem. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e transformação. Vamos juntos? E como canta o cantor Emicida numa de suas canções, enquanto a terra não for livre, eu também não sou. E é nesse clima que a gente dá início a essa temporada do nosso videocast. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre letramentos. Você sabe o que é letramento racial? Sabe por que é importante pensar sobre as nossas relações e sobre a sociedade a partir de uma perspectiva racializada? Aliás, estes termos são familiares para você? Vamos aprender juntos? Para falar sobre este tema, eu recebo aqui na nossa bancada a professora Débora Jeffrey, que é diretora da Faculdade de Educação, a quem eu agradeço. Muito obrigada pela presença, professora. Obrigada. Agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês e nesse espaço de diálogo, de debate e de formação. Muito obrigada. E a Caroline Helena Valentim Cabral, que é estudante de Geografia pela Unicamp e pesquisadora sobre povos indígenas em áreas urbanas. Obrigada, Carol, pela sua presença. Eu fico muito grata também de estar aqui nesse diálogo. É muito importante para a gente, como indígena, poder falar, poder mostrar a nossa voz e que ela seja ouvida também. Muito importante estar aqui. Carol e professora, eu quero começar pedindo, embora eu já tenha dado aqui algumas credenciais sobre vocês, pedindo para que vocês digam sobre vocês. Então, quem é a Débora Jeffrey? Débora Jeffrey, uma mulher negra de 47 anos, destes mais de 25 anos envolvida com a educação, pesquisadora, que atua pela causa, envolvendo a discussão, a causa étnico-racial, mas também pesquisadora, líder do grupo de estudos e pesquisas em política educacional e uma pessoa que sonha, que almeja uma sociedade mais igualitária, e mais justa com todos, todas, todes, e que a diversidade possa, movimentar e estabelecer um norte para a nossa vida e organização em sociedade. Então, acho que a gente fala da educação, que é uma área essencial de formação inicial, continuada, mas que também está aí na nossa vida. E pelo fato de atuar também no campo da política educacional, ter essa preocupação da gente refletir, analisar, mas também fazer proposições que são importantes para a formação, não só dos sistemas educacionais, mas também das pessoas. Então, uma pessoa que acredita e milita pela educação já praticamente uma vida, E é uma pessoa que também está fazendo história na Unicamp, professora? Sim, acho que a gente tem esse marco, de ser a primeira, diretora, e pessoa negra a assumir uma unidade das 24 unidades da Unicamp, e eu estou sendo essa primeira, o que também requer muita responsabilidade, mas, por outro lado, o anúncio de novos tempos de uma universidade, que seja da diversidade, da representatividade e que traga, todos os povos, como um todo, que constitui essa gênese
da sociedade brasileira. Então, nós precisamos fazer, né, essas pazes e, ao mesmo tempo, reconhecer, né, a construção social do Brasil a partir de todos os povos que passaram, não só europeus, mas especialmente os originários que aqui estavam, né, os povos indígenas, mas também os povos em África que fizeram uma travessia violenta, forçada, a partir da diáspora, né, negra, e que estamos aqui também, né, com a nossa ancestralidade e com toda essa memória que é necessária para nos conduzir, né, nos conduziu e nos conduzir daqui para frente, né, em diante. Muito bem, muito feliz e honrada com a sua presença, viu, professora? Eu que agradeço. E a Carol? Quem é a Carol? Conta pra gente. Então, a Carol é uma mulher indígena, ainda jovem, né? Entendendo o que está acontecendo ainda, mesmo nas lutas dos povos indígenas. É uma pessoa nascida ali na cidade de São Gabriel da Cachoeira, né? Uma cidade indígena. E que tem por pais uma mulher indígena do povo Baniwa, um homem indígena do povo Cótera. E é uma pessoa também que sonha, né, com estar com uma professora. Para mim é uma grande... É algo que eu sonho para minha vida também, entendendo assim a questão da educação nessa parte ali da luta dos povos indígenas, né, entendendo basicamente o meu lugar aqui, né, como estudante, como universitária indígena. E querendo fazer parte também, né? Querendo poder dar uma contribuição, né? Sobre essas lutas dos povos indígenas, porque eu estou aqui por causa dessas lutas. Então, eu acho que a Carol é essa pessoa, sabe? Carol, e qual é o seu povo mesmo? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Conta pra gente, porque tem uma história bonita ali. Eu sou do povo Cótera. Nós somos conhecidos como o povo da água, né? Porque Có, na nossa língua, é água. E aí tem toda uma história ali, né? Do povo Cótera. Também estava falando para Lilian que o meu nome indígena é Wamona Porcó, que significa borboleta. Que lindo. E ali foi o nome dado pelo meu pai, né? Nós todos somos nomeadas ali com o nome originário do nosso povo. E é isso. Você tem irmãos? Tenho irmãos, eu tenho 6 irmãos. Uau. 3 mulheres e 3 homens. E meu pai, ele veio ali de Caruru Cachoeira, que fica quase na fronteira ali, né, do Alto Rio Negro, e a minha mãe veio lá do Içana, então do Rio Içana. Vieram de muito longe e até onde eu estou hoje em dia, né? A gente conversa muito sobre isso, eu e meus pais. A gente veio de tão distante. Então, e eu acho que é muito lindo, assim, ter vocês duas aqui pra gente começar essa temporada, porque tem tudo a ver com o que a gente pretende mostrar e ajudar as pessoas a refletirem, né? Acho que a gente está aqui numa mesa que é muito importante, muito significativa mesmo. E eu queria que a gente continuasse, na verdade, o nosso papo, falando exatamente sobre o tema desse programa, né? Que hoje a gente vai falar sobre letramentos. O que é letramento, professora? Acho que esse é um termo, né, que vem sendo utilizado no sentido de conscientizar, né, a sociedade, conscientizar aqueles e aquelas que não tinham esse entendimento, né, racial. Eu acho que particularmente, né, é um termo que aí vem sendo trabalhado, cunhado, apresentado em espaços públicos, privados, enfim, né, por alguns, né, que praticam ainda, infelizmente, atos de racismo, preconceito e de discriminação, de se referir que precisa ter esta formação. Então, acho que o letramento ele não pode ficar restrito apenas aos conceitos e palavras que podem ou não ser ditas ou que são politicamente corretas ou não, né? Eu acho que o letramento é a gente viver a vivência, primeiramente, o reconhecimento, né, tanto dos povos originários, né, dos povos negros aqui no Brasil, nessa Constituição, na gênese da sociedade, o reconhecimento, né, a gente trabalha muito com o conceito de africanidades brasileiras, então é esta vivência e essa prática e saber que essas africanidades estão na nossa vida desde o nosso modo de vestir, das nossas palavras utilizadas, porque temos um português brasileiro com uma influência indígena, mas também uma influência dos povos em África,
né, com os principais povos que, como eu disse, fizeram a travessia diaspórica forçosamente, mas que incorporaram também saberes, sabores, cores e cultura para a sociedade brasileira. Então, falar de letramento não é só dizer eu preciso fazer um curso que vai me habilitar ou fazer um curso que me certifique que eu sou antirracista. Então, acho que primeiramente a gente reconhecer que há uma diferença entre os povos, há uma diferença inclusive dessa expressividade cultural, há uma diferença que está na gênese da nossa sociedade brasileira, que vem de uma base escravocrata, que a gente ainda tem que fazer as pazes com tudo isso, e a necessidade da gente buscar esse entendimento da igualdade racial, né? Que não é concebível, né? A gente está em 2024, no século XXI, a gente ainda ter pessoas que entendam que eu sou de uma raça ou um grupo superior e o outro inferior. Não, nós estamos aqui. Se a gente olhar para todo mundo que está aqui da equipe técnica, todos nós temos antecedentes. Eu tenho na minha família, lá atrás, da família do meu avô, antecedentes indígenas. Eu tenho negros. Então, acho que está aí e a gente não pode apagar essa história. Então, quando nós falamos do letramento, na verdade, eu acho que não é apropriar os termos politicamente corretos, mas a gente reconhecer que existe o racismo, a gente poder reconhecer essas práticas e ações racistas, preconceituosas e discriminação, e, ao mesmo tempo, um reconhecimento do processo de reparação histórica que existe acerca da população negra e também para a população indígena. Então, não adianta eu fazer o curso e estar apto quando a minha ação, seja na escola, onde eu moro, onde eu estudo, onde eu tenho as minhas relações sociais, eu continuo praticando piadinhas raciais de cunho racial ou de cunho de gênero, ou que eu vou destratar, por exemplo, aquele que eu entendo que não é do meu grupo racial ou do meu grupo étnico-racial. Então, acho que assim, o letramento está sendo utilizado como esse conceito de muitas vezes ser entendido como uma segunda chance, né? Eu errei, então eu vou me letrar. Mas a partir do momento que esse conhecimento, como isso vai transformar esse sujeito a compreender que ele errou e que ele machucou um outro, que ele feriu um outro, e ao mesmo tempo ele se ressignificar como pessoa. Então, acho que tem este lado e o processo educativo, sim, que é necessário, porque tudo está garantido, seja na Constituição de 1988 e também está garantido lá no Estatuto da Igualdade Racial, né? Esse processo de valorização da cultura afro-brasileira, garantido, né, pela Constituição, mas perpetuado pelo Estatuto da Igualdade Racial. E no caso da educação, a gente também tem mais uma legislação, que é a Lei 10.639, né, e depois a 11.645, que torna obrigatório o ensino da história da África e depois da história indígena. Então, a gente tem entre 2003 a primeira, 2008 a segunda, o que torna também inconcebível que quem está vinculado, relacionado à educação, não seja tocado ou tenha esta percepção e, ao mesmo tempo, fazer valer o que está na legislação como algo obrigatório. Então, assim, a gente entende que a Constituição de 1988 foi um marco legítimo, né, posto, mas que não foi cumprido. Então, a necessidade da gente ter outros marcos que possam ou que pudessem referenciar. A mobilização em torno do letramento racial, eu acho que ela vem com o fortalecimento do movimento Vidas Negras Importam, e esse movimento, né, ele vai escancarar de uma vez, porque vai apresentar, infelizmente, né, a morte de um homem negro nos Estados Unidos, na frente das câmeras, e que são ações que acontecem, infelizmente, todos os dias aqui no Brasil, principalmente com a população jovem negra, né? Quando a gente está falando desse genocídio da população negra,
também da população indígena e que nós vimos e acompanhamos isso de uma forma muito, assim, aberta e direta durante a pandemia. Sim. Né? Então, assim, quais foram os grupos raciais que mais morreram durante a pandemia? Foram pessoas negras e indígenas. Né? Então, como a gente pensa essa amplitude do ponto de vista das políticas, né? Políticas públicas e da conscientização e, ao mesmo tempo, da punição daqueles e aquelas que infringem o que está previsto na lei. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação de que o letramento não pode ser visto apenas como uma formação paliativa para acobertar as ações e atos de racismo, de preconceito, de discriminação. Ela é um caminho, mas ela precisa tocar esse sujeito. Ou, né, entender que por trás de um ato existe um ato de violência, seja violência física, psicológica, simbólica, né, ou recreacionista também, como é o caso, e a necessidade, então, acho que nós temos de reavaliar tudo isso. Então, acho que o letramento, né, a palavra letramento, que é dar este sentido de uso social e apropriação de conceitos, de formas de ser e agir, não pode ser restrito a esse campo teórico. Isso precisa estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso, a gente, no grupo de pesquisa, enfim, a gente tem feito todo esse trabalho, inclusive, com disciplinas, trabalhando com o conceito de africanidades brasileiras, porque é o reconhecimento do nosso modo de ser, estar e desta cultura e como esta cultura nos faz como sujeitos sociais, mas ao mesmo tempo resgata toda essa herança, né, ancestral que foi passada, né, não só negra, mas também indígena, né? Carol, a gente aqui hoje está falando de letramentos, justamente porque a gente quer falar de diversidade. Então, queria te ouvir também sobre isso. O que é o letramento para você? Então, basicamente a professora já falou tudo, né? Não falei, não. Sempre tem algo a mais. Esse é um assunto interminável. Sempre tem algo a mais para acrescentar. Mas assim, eu só consigo enxergar a necessidade que é do letramento racial, né? Eu vejo assim, relacionado aos povos indígenas, né? Que existe muito essa questão da opinião fora, né? Que não conhece o contexto, que não lembra, talvez, do contexto histórico que aconteceu no Brasil. E fica só aquelas palavras ali que agridem, né? O ser indígena. Muitas vezes a gente se encontra ali sendo indígena com pessoas falando, o ser indígena é isso. Sabe? Não entendendo a questão da construção dos povos indígenas, não entendendo a história do passado, né? Então, isso é muito necessário para a gente enxerga a necessidade disso, para que realmente as pessoas possam entender, né? Que é uma sociedade, que nós somos mesmo cidadãos brasileiros, né? Tanto que chega a ser uma coisa tão distante não ser indígena, as pessoas falam, só está em reserva. Só que, sendo que a gente precisa dessa compreensão, as pessoas precisam compreender isso. Se tratando disso, né? Porque nós somos brasileiros também, né? Não é para ser tratado como algo distante. E vocês tocaram em um ponto que eu acho que é muito importante nessa discussão, porque quando a gente fala de letramento e de reflexão, de conscientização e de reconhecimento da história, a gente está falando também de proteção a essas pessoas, a esses povos, porque a gente está falando de entender sobre a nossa história, para que a gente possa respeitar e minimizar, e um dia, espero, acabar com as violências que são cometidas contra essas pessoas. Eu acho que isso é fundamental nessa discussão, a gente entender que a gente está falando também da proteção dessas vidas. Queria ouvir você sobre isso. Sim, eu acho que a gente tem o aparato, né, legal que está aí, mas também a gente tem uma estrutura ainda do Estado brasileiro pautado nessa desigualdade, né? Então, acho que todo o conceito que vem junto, quando nós falamos do racismo institucional, que práticas, né, a gente tem no Estado brasileiro, que muitas vezes servidores, servidoras, ou quem, né, sustenta o Estado brasileiro, continuam realizando. Então, desde situações
de pessoas negras procurarem o sistema público de saúde, muitas vezes serem tratados, né, de uma forma diferente, ou determinadas medicações que hoje já se sabe que a população negra é usuária, né, e que tem uma eficácia maior e que muitas vezes não é prescrita, né, e há um reconhecimento, ou parturientes, como nós já tivemos casos de que não é autorizado o parto porque essa mãe está com essa parturiente com tranças no cabelo e precisa tirar essas tranças para poder fazer o parto. Então a criança não espera, né? Ou situações de você estar andando na rua e poder ser parada de repente pela polícia e passar por um processo de averiguação, ou mesmo situações como eu já vivo em aeroportos, porque eu estou de turbante ou porque eu estou com uma determinada veste ou característica, então eu sou parada. A senhora é parada, vai ser parada na revista aleatória, né? Mas que não é bem aleatória. Eu sou obrigada a tirar meu tênis, meu calçado, e eu sou revistada na frente de todo mundo, porque ainda eu corro o risco de ser lá na sala e eu não sei o que vai acontecer. Então, isso não é só fora, no exterior, isso aqui no Brasil também. Então, essa necessidade que nós temos também de conscientizar as pessoas de que povos negros e indígenas podem estar aonde quiserem e aonde desejar. Então, sem isso, nós vamos criando uma sociedade de privilégios. Quem pode estar andando na rua à noite, tranquilamente, quem tem que estar recluso dentro da sua casa. Ou uma criança que, como também vários estudos já apontam, que muitas crianças negras na educação infantil, elas são deixadas de lado e as educadoras ou monitoras muitas vezes não fazem um carinho nessas crianças, ou mesmo a questão do próprio cabelo, né? A gente trabalha com uma disciplina de africanidades brasileiras e no ano passado estudantes de pedagogia fizeram uma proposta de um guia para orientar monitoras da educação infantil, porque elas observavam que o cabelo crespo ninguém quer pôr a mão. Então, enquanto o cabelo liso, as crianças, né, são escovadas, enfim, né, recebem um tratamento, enfim, das crianças negras todo mundo, né, ou uma parte, ou algumas pessoas colocam: eu não vou pôr a mão porque eu não sei mexer. Então, a partir de uma disciplina em que a gente faz todo esse debate, essa discussão, essas estudantes chegaram a uma conclusão pela vivência delas nessas escolas que era importante destacar ali e dar uma formação para monitoras e monitores, desde o tipo de pente, do tipo de creme, com livros, com histórias para as próprias crianças, com filmes que pudessem conscientizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem uma estrutura, muitas vezes, de Estado, né, que ainda é permissiva e que não entendeu ainda, ou alguns agentes não entenderam, de que nós temos leis que precisam ser cumpridas e que essas vidas são importantes e que precisam ser zeladas. Então, nós estamos num momento, acho que bastante rico, né, e muito importante de conscientização da sociedade brasileira. Acho que as cotas étnico-raciais, elas são essenciais nesse processo de mudança de mentalidade e, ao mesmo tempo, de práticas formativas que propiciem a população negra estar em espaços que até então ela estava cerceada. Então, hoje, eu acho que é muito interessante, a gente anda pela Unicamp e vê, né, membros da comunidade, estudantes das comunidades indígenas, a gente vê membros da comunidade negra andando no campus. Mas essa não foi a realidade minha quando eu entrei lá em 1995. Isso também não foi a realidade do colégio em que eu estudei, em que eu fui a única negra no ensino médio inteiro. Ou que nós éramos duas, ou que nós éramos três. Então, eu acho que este é um novo tempo. Sim. Que nós estamos aí fazendo parte desse processo e a necessidade de revisão dessas práticas, né? Porque a gente tem desde o agente de Estado ou mesmo em espaços privados,
né, em que se diz pessoas negras indígenas ou periféricas, ou da periferia, ou de determinadas comunidades, ou com uma determinada vestimenta, não pode transitar, né, porque não existe ou não deve existir essa mobilidade. Então, eu acho que a gente precisa pensar exatamente nesses mecanismos de defesa, né, dos povos, dos grupos como um todo, para garantir direitos, né, direitos, representatividade, e a gente também garantir, né, essa segurança e essa integridade física, né, física, psicológica, formativa também, que nem ela coloca, só para fechar aqui, da questão do grupo étnico em que ela pertence, que grupo ela pertence. Nós, como pessoas negras, não sabemos qual grupo. Então, eu estive agora no mês de março em Moçambique, e aí né, os moçambicanos em Maputo ficavam estarrecidos e olhavam para mim e falavam assim, mas como que você não sabe qual é o seu povo? Você não sabe qual é a origem? Você não sabe qual é a sua língua? Eu falei, não, nós não sabemos, porque o processo foi tão violento que a gente teve uma junção de vários povos que foram unificados com um processo também muito complexo de violência da saída em África, desses povos terem que passar ao redor de um baobá e negar sua identidade, negar seu nome, sua língua, sua comida, suas tradições, seu modo de ser e agir. E todos esses grupos chegam aqui e são misturados. Então a cultura afro-brasileira vai ser constituída dessa forma. E aí mesmo que a gente tenha hoje, né, os exames de DNA para provar quantos por cento de onde a gente vem, nada vai fazer com que essa peça se encaixe. Porque eu saí de Moçambique assim, eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa, porque isso eu não sei. É doloroso. É doloroso. É mais uma violência. Exatamente, porque eu não sei a minha origem, quer dizer, eu sei até os meus bisavós, porque eu tenho esse registro deles, enfim, sei. Agora, daí para trás eu não sei. Então, eu não sei qual era a língua, não sei qual era a origem, não sei qual que locus, né, que região do continente africano essa família veio e quais são essas culturas e valores que eram ou são predominantes, né? Diferente se a gente conversar com você, com certeza você consegue e vai traduzir isso muito bem para nós. Nós não temos. Carol, e a gente ainda falando, né, sobre também sobre as violências, mas também sobre esse processo de letramento, isso que a professora traz. Eu acho que nossa cultura, ela foi constituída normalizando práticas e violências e a retirada de direitos, né, dos povos originários, dos povos negros, das mulheres também, né, um outro recorte. Então, faz parte desse processo de letramento, eu acho, a gente reconhecer a nossa história. E tem tudo a ver com os nossos povos originários, né, com a reconstrução da história do Brasil a partir dos povos originários, dos povos negros também. Queria que você comentasse isso. Essa questão, né? Ainda hoje nós temos diversos povos, né? Inclusive no Amazonas tem maior predomínio de povos indígenas, né? Então a gente ainda tem bastante fortalecido. Isso é muito que a gente começa a pensar quando a gente entra na universidade, um olhar crítico, né? Vai entrando dentro da gente. E a gente percebe que no Amazonas existem variedades de povos étnicos ali, tem muitos mesmo, inclusive no município ali que fica mais próximo das comunidades ali falando do Amazonas, né? Tem como língua oficial 3 línguas indígenas. Então a gente percebe isso, né? E quando a gente chegou na Unicamp, a gente conheceu outros povos indígenas também. A gente conheceu outros parentes, especificamente os parentes lá do Nordeste. E a gente olha para eles, né? E algumas frases ali da língua deles, eles reconhecem, né? Mas muita coisa já foi perdida. E a gente se pergunta por que lá no Norte, lá no Amazonas, ainda existe muito essa questão da língua e mesmo das comidas típicas, dos rituais muito forte. Porque o Estado não chegou lá, sabe? Então isso é uma coisa muito forte que a gente tem, né? Tanto que
a questão das características é muito forte lá no norte, né? Por conta disso, né? Muitas vezes falando da questão da educação também que não chegou lá, né? A gente sabe que por muito tempo eram jesuítas realmente que cuidavam, no caso do Amazonas, falando dos salesianos mesmo, né? Então, foi ali que foi proporcionado os estudos, né? Tanto que o meu pai é uma das pessoas que estudou o ensino fundamental com os salesianos, né? É mesmo. Sim. E a gente consegue ver o quanto teve essa falta, né, do Estado com a gente, falando ainda hoje, falando que muitas vezes a questão de infraestrutura não chega, né, nas comunidades. A gente sabe também que a Unicamp foi uma das primeiras universidades que abriu ali o vestibular indígena. Uma coisa assim de histórica, né? Mas que é tão necessária, a gente se sente muitas vezes esquecido, porque nós não temos isso, né, lá na nossa região, em outras regiões. Então a gente tem que se submeter a vir de vários lugares para o Sudeste, para uma cultura totalmente diferente da nossa, por necessidade mesmo, porque isso faltou por muito tempo para a gente, né? Falando, isso envolve várias coisas, né? Questão, não sei como que tá a questão das previdências lá para os povos indígenas, né? Os idosos indígenas lá. Tanto que o meu pai teve muita dificuldade para aposentar, porque simplesmente a documentação dele foi perdida. Então a gente sente essa falta, né? Então, Carol, eu acho que, né, a gente falando desse processo mesmo, né, de letramento, que faz parte disso também, esse reconhecimento, né, da nossa história real, vamos dizer assim, né, dos povos originários, dos povos negros, porque o Brasil foi construído a partir dessas pessoas. É verdade. E a questão do reconhecimento, que falta muito, né? Que muitas vezes quando a gente fala do vestibular indígena, por exemplo, as pessoas ficam assim, nossa, né? Que favor, né? Sendo que é um direito, né? Sim, se for ver toda a história lá atrás, o que aconteceu. Também várias coisas, inclusive, que a gente já conquistou através da luta, né? É vista dessa forma. Então, eu acho que essa questão do reconhecimento tem que ser cada vez mais cativado realmente, né? Na sociedade brasileira. E para quebrar isso realmente, né? Para não ficar essa questão de que, ai, você, como assim, né? O Estado está fazendo isso. E várias piadinhas muitas vezes vêm na internet, muitas vezes pessoas falando realmente, não era para vocês estarem aqui, sabe? Ou algumas coisas assim. Só que a gente percebe que a gente é merecedor daquilo, né? Por conta de tudo que aconteceu no passado. Então, basicamente, estão ali tentando equilibrar, né, o que aconteceu no passado. Então, aí eu acho que quando acontece a questão do letramento racial, as pessoas entendem melhor, né? Eu acho que pelo menos é isso que se espera. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque eu tenho a impressão, e aí, claro que é uma impressão de quem está de fora, de que, por exemplo, na questão das mulheres, dos povos negros, por conta de toda a luta, de todo o movimento, a gente conseguiu já, eu acho, que dar alguns passos nesse sentido, por exemplo, de que hoje as pessoas entendem que não se pode fazer uma piada racista, né, que não tem graça nenhuma. Mas eu não sei se a gente ainda está no mesmo grau em relação aos povos originários e os povos indígenas. Eu tenho a impressão, e eu quero que você me diga se essa impressão é correta ou não, de que ainda é mais aceito, sabe? De que ainda é uma... que o olhar da sociedade, talvez, ainda não esteja voltado para essas questões como deveria. Tem várias razões, e isso eu também acredito que seja verdade. Porque é interessante como quando a gente começa a fazer parte, né, a muitas vezes sair das nossas comunidades para ir para as cidades, as pessoas olham para a gente de uma maneira, parece que a gente não é pertencente daquele lugar, sabe? Então, o que você falou, que eu acabei perdendo o raciocínio... Não tem problema, a gente busca ele aqui. Agora? Não, a gente está falando, eu disse que eu tenho a impressão de que hoje as pessoas têm um pouco mais de, não sei se de constrangimento, nem todas, né? Obviamente que isso é uma pequena parte, mas tem um pouco mais de constrangimento, elas não sentem então a vontade, por exemplo, de fazer uma piada racista, como já foi, né, como era muito feito, né, o racismo recreativo.
Eu acho que hoje as pessoas não têm tanto constrangimento ainda de fazer uma piada, por exemplo, com uma pessoa que é indígena. Eu não sei se o olhar da sociedade, e é claro que há toda a luta do movimento, né, dos povos originários, dos povos indígenas, e também há a luta do povo negro, mas eu acho que a gente ainda não está no mesmo compasso, sabe? Eu acho que ainda é mais permitido, não que seja permitido, mas acho que as pessoas se sentem mais à vontade. Eu queria que você me dissesse se isso é uma realidade ou não. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão da força das redes sociais, né? Não só também a posição que muitos indígenas já tomaram, né? A gente tem lá a ministra, a gente tem o nosso escritor Ailton Krenak. Então, eu acho que isso já ficou mais aberto, né? E também porque a gente está indo para frente, sabe? Sim. Tipo, a gente está pressionando mesmo nas redes sociais, tanto que, pessoalmente mesmo, quando a gente entra em um Uber, mesmo em todas as falas que a gente fala, a gente quer ser chamado de indígena. Não se fala mais tribos, sabe? Essas coisas a gente começa a ressaltar, né? Para que, eu acho que quando a gente começou a entrar, sabe? Nesses lugares, assim, a realmente ocupar, a entrar nas universidades. Eu tenho um amigo agora que está compondo ali o MEC, né? Então, quando a gente começou a fazer parte disso e fazer com que a luta se tornasse cada vez mais conhecida, eu acho que essa foi uma das contribuições perfeitas que ajudou a isso acontecer, né? Tanto que é uma coisa que a gente rebate muito, né? Eu acho que no passado não era que eles não nos ouviam, é que realmente a gente não tinha como falar, né? A nossa voz era muito baixa relacionada a isso. Então, aí, eu acredito, Carol, né? Pode ser que os meus outros parentes tenham uma opinião diferente, mas eu realmente vejo, né? O quanto essa questão da nossa luta está sendo mais reconhecida, né? Mas você acha, então, que a gente está evoluindo no sentido de que as pessoas começam... A gente está falando de letramento, né? Começam a entender e respeitar mais? Você se sente mais respeitada? Sim. Eu também tenho que falar da questão do contexto, né? A gente, falando dos universitários ali da Unicamp, né? Mesmo de outros, tanto que eu acho que é muito meio que eu estou, né? O contexto. Que a gente faz parte de várias coisas, Sim. né? Então a gente entra ali em reuniões para falar disso com outros parentes indígenas, né? Assim, falando da Carol e desse contexto, eu acredito que sim. Claro. Mas também tem outros, né? Tem que ver as outras comunidades, como está em outras cidades. Mas eu acho que a questão do contexto, de onde você está inserido, né? Que você está mais próximo ali dos debates que está acontecendo. E mesmo quando você entende, você tem aquela informação, né? Você pode ter uma voz, mesmo nas redes sociais, ali para falar, olha, o termo certo é esse, sabe? Nossa, aconteceu isso, aí as pessoas já ficam assim. Eu acho que tem a questão do contexto também, né? Para Carol, eu acredito que sim, assim, a gente está começando a evoluir. Ainda tem muito, mas estamos evoluindo, né? Sim. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, até para a gente já estar indo para o encerramento, né, do nosso programa, que na prática o letramento é a gente refletir e entender as nossas posições, os nossos comportamentos, né, a branquitude entender o seu lugar de privilégio. Mas eu acho que é importante a gente dizer que aqui a gente tem você, que, né, é indígena, tem a professora que é uma mulher negra, mas que nesse país existem muitos outros povos, né? Existem os povos orientais, existem os povos ciganos, e que todas essas pessoas são cidadãos de direitos, né, e que devem ser respeitados e que têm o seu lugar, né? Então, eu acho que a gente tem aqui, né, nesse espaço, a oportunidade de mostrar na prática. Então, para quem ainda não entendeu, como é que é na prática, professora? Como é que a gente muda esse comportamento? Acredito sempre na educação. Acho que é uma das ferramentas. Mas lá no dia a dia, como é que a gente muda? Como é que a gente faz o letramento na prática? Acho que muda com as expressões, né, necessárias para a gente compreender, né, essa representatividade dos povos, com reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira, né, com coibir essas práticas, né, principalmente do racismo recreativo, que eu acho que ela está entranhada na nossa sociedade. Acho que como também ela coloca, né, que é muito importante a gente estar sempre, né, atento aí às redes sociais, porque às vezes as pessoas produzem conteúdos, né, mas muitas vezes sem pensar nas consequências, né?
A gente teve um caso aí esse final de semana no Rio de Janeiro, por exemplo, de um casal ir Sim. para um samba e imitar macacos. É inacreditável. Então- Assim, a gente sabe, né? Mas é inacreditável. Então, assim, eu acho que mediante determinadas práticas, né, que vão acontecendo, então acho que a denúncia precisa ser feita, Sem dúvida. mas ao mesmo tempo, aquele que foi denunciado, ele precisa, além do curso e além das cestas básicas, que muitas vezes ele vai pagar, ele precisa ter uma vivência com essa comunidade negra, com a comunidade indígena. E entender que determinadas expressões, falas, comidas que se gosta, né, músicas que que a gente se diverte, enfim, tem essa influência dessa cultura. Ao mesmo tempo, o respeito também, muitas vezes, aos terceirizados e terceirizadas, que em sua maioria são constituídas, né, por pessoas negras, que estão ali, né, e as pessoas entendem às vezes que estão para servir, né, e não para atuar. Então, eu acho que a gente ter esta percepção de que pessoas negras ou indígenas não estão invisibilizadas nessa sociedade. Então, às vezes, até um simples bom dia para a faxineira que vai limpar o espaço que eu estou. Então, a gente dá aula, a gente está lá na Unicamp, a gente chega numa sala de aula, tá tudo limpo, bonitinho, organizado. De mulheres que sairão das suas casas às 4 horas da manhã para deixar tudo pronto às 7 horas da manhã. E que não custa eu dar um bom dia para elas e conversar e trocar uma ideia, porque são seres humanos, são pessoas dignas de estarem ali e ocupam uma função social. Ou mesmo, eu tenho um vizinho que, por que não puxar um papo, por que não trocar uma ideia? Né? E eu acho que a gente ir coibindo essas ações de que é uma pessoa negra, é perigosa, é uma pessoa indígena, tem problema. Então acho que a gente ir rebatendo, né, e para todas aqueles e aquelas que entendem que o letramento ou que precisam dessas práticas do letramento passem a ter consciência e fiscalizar as suas ações, né? Sempre entendendo de que é uma ação, há uma reação. E que se foi assim lá atrás, hoje não é. Então nós temos os mecanismos legislativos, temos as legislações, mas temos também o movimento negro, nós temos ativistas, nós temos estudantes que estão aí e que as pessoas vão ter que se acostumar. Nós estamos, eu acredito muito nisso, nós estamos numa sociedade em mudança. Talvez a gente não tenha ou não veja essa mudança agora, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mas talvez daqui a 10, daqui a 15. Então, assim como eu hoje estou lá na direção da Faculdade de Educação, que tem 51 anos de existência, que venham, de repente, uma diretora ou um diretor indígena na Unicamp, que esteja lá atuando na educação básica. Então, acho que essa percepção a gente precisa ter de que a sociedade está em mudança. É um movimento que pode ser lento, um pouquinho, devagar, mas ela está acontecendo, ela não tem volta. A gente não vai voltar como era, apesar de algumas pessoas acreditarem nisso, mas nós não voltamos para trás. Acho que a gente sempre caminha para frente. Acho que essa é uma herança ancestral deixada tanto para nós, né, os ancestrais oriundos, né, de África, como também para os indígenas. A gente caminha para frente, a gente evolui. Então, o que veio de uma geração, a gente tem a condição de evoluir. Se uma deu um passo, a gente está conseguindo dar 2. E quem vier para frente, que dê 4, que dê 10, até as coisas poderem caminhar. Então, acho que a importância do letramento é não somente essa apropriação de conceitos e do politicamente correto, né? Mas que isso possa impactar em uma mudança interna e também uma mudança da cultura que existe na sociedade. Então, se era da desigualdade, que passe a ser no entendimento da igualdade, conforme, né, a gente, você mesmo colocou, né, somos cidadãs, cidadãos. Então, tá lá presente, a gente não precisa que seja mais nada além escrito, a não ser cumprido o que está proposto.
E é isso, né, Carol? A gente vai, como disse a professora, estamos em luta, estão em luta e a gente, os espaços que estão sendo ocupados não serão desocupados. Sim, sim. Eu nunca esqueço que a gente foi a uma certa universidade falar e uma das perguntas que a gente recebeu, né, eu e alguns parentes, assim, como faz para trazer esse assunto dos povos indígenas e discutir? Aí um parente respondeu assim, falou, abre as portas para os povos indígenas, né? Então acho que essa é uma maneira, né, não tirar essas posições, como você falou, esses lugares, né, conquistados com tanto trabalho, mas também abrir as portas, né? Para que haja mesmo oportunidades para os professores indígenas, né? Essa é uma ideia e é uma coisa tão necessária, né? E também a questão da quebra de preconceito, né? Se eu for falar uma coisa mais, digamos assim, o que eu posso fazer agora, sabe? Saindo por aqui, assim. Tipo, se você conhece alguém, algum indígena, né? Não pense coisas além, né? Tipo, se você quiser conhecer, nós sabemos quando alguém pergunta por curiosidade. A gente sabe, e quando a pessoa pergunta, já rotulando, né? Mas você não pode ter isso, né? Como assim um indígena de telefone, né? Então, são N perguntas. A gente sabe quando existe uma pergunta por curiosidade e a gente vai usar dessa oportunidade para realmente explicar, né? Como, por quê, sabe? E eu acho que é isso, sabe? Não tem um pensamento além disso. De ficar pensando coisas assim, muitas vezes montada por estereótipo, né? Existe esse grande problema pra gente como povos indígenas, com outras pessoas rotulando o que é ser indígena, né? Tanto que eu já recebi uma pergunta assim, é possível ser indígena nos dias de hoje? Tipo, umas perguntas assim, sabe? E sendo que essas coisas, sabe, através de diálogos a gente pode resolver e principalmente a pessoa tentar pensar além, né? Hoje a gente tem muitos veículos para a gente abranger realmente nosso entendimento sobre isso, né? A gente tem muitas vezes, né? Eu gosto muito da internet. E a gente tem muitos youtubers, né? Indígenas e mesmo representantes, né? E a gente tem os livros ali, mesmo de autores indígenas muito bons, que eu acho que merecem ser levados realmente para as salas de aula, né? Por que não ler uma história indígena ali, né? Para as crianças, ou mesmo leituras ali. Eu fico muito feliz que na Unicamp já está sendo abertas essas portas, né? A gente tem já leituras ali do Ailton Krenak, a gente já tem leituras que puxam, né? De autores indígenas mesmo, e autores não indígenas que também falam disso, né? Então eu fico muito feliz que esse espaço está sendo aberto para a gente, né? E a gente vai tomar posse disso e vai fazer valer, sabe? Eu acho que eu penso que é isso, assim. Muito bem. Bom, o papo foi ótimo, como eu já imaginava, mas a gente precisa encerrar. Então, eu queria que no encerramento, que a professora deixasse uma mensagem, uma palavra para quem está ouvindo e assistindo a gente. Acho que a palavra é sempre essa, né? Eu falei isso essa semana, aliás, antes de ontem, que os nossos passos vêm de longe, né? E vêm de longe para a gente caminhar, chegar até aqui o presente e pensar nesse futuro, né? Uma perspectiva mais positiva, né, de integração, de inclusão e de reconhecimento, né, dessa cultura afro-brasileira. Então, acho que a gente não pode perder isso neste momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos nos abrindo a um país da diversidade do reconhecimento social, né, institucional ou, pelo menos, legislativo. A gente já tem isso referendado, mas que socialmente não tem volta. Então os passos vieram de longe, vieram dos ancestrais que nos trouxeram até aqui, né? Deixaram sua sabedoria para que a gente possa continuar caminhando, né? E resgatando todos esses passos que vieram, tendo em vista essa construção dessa sociedade, né? Igualitária, da diversidade e com a valorização tanto dos povos originários, dos povos em África e todos aqueles grupos, né, tidos ou chamados lá atrás como minorizados, né, minoritários, mas que na verdade são minorizados. Exatamente. Então acho que nós que estamos na educação, a gente tem que ter esse compromisso formativo, né, e abrir essa possibilidade de conscientização e de reflexão e de formação que propicie essa mudança mesmo
na sociedade, que é o que a gente quer, já ter na consciência que isso não vai ser feito da noite para o dia, mas que, né, gradativamente a gente vai conseguir. Mas agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, professor. E você, Carol? Eu acho que um ponto assim principal é entender que as sociedades, né, são assim, são dinâmicas. Eu acho que quando, falando da opinião popular, a senso comum olha para os povos indígenas, olha como povos do passado, né? Eu acho que começar a entender que isso não é real e que a sociedade indígena, como a senhora falou, dos povos negros também, é que a gente vai avançando, né? As coisas vão mudando, né? Então, eu nunca esqueço de uma fala, eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, se fosse para ficar uma coisa só, eu ficaria isso, né? Entender que está acontecendo uma mudança, que é uma sociedade dinâmica, como todas as sociedades são, que ele fala, né? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas pensam povos indígenas como algo distante do passado e já cria essa identidade para ele, né? Sendo que ele tem uma outra identidade, que é montada por ele, né? Não por outras pessoas. E então, eu nunca esqueço um vídeo que eu sempre passo para todos os meus amigos não indígenas, né? Que foi publicado ali no Wiza e conta, né? Na fala de um homem baniwa, falando na língua dele, ele fala: se tudo mudou e você continua sendo um homem branco, por que eu não posso mudar e continuar sendo indígena, sabe? Eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, que eu deixaria como última fala, né? E realmente agradecer essa oportunidade, né? Porque a gente está tentando realmente abraçar muitas essas oportunidades em que as pessoas deixam nós falar, né? Ser realmente o locutor ali, né? Da sua própria história, sabe? E eu queria agradecer realmente essa oportunidade, né? É isso. Muito obrigada. Na verdade, como eu disse, eu é que agradeço e muito feliz e honrada de ter começado essa temporada com vocês. Eu acho que vai ser muito importante pra gente. Muito, muito obrigada mesmo. E esse foi o Diálogos Étnicos de hoje. Eu espero que a gente tenha conseguido aí chegar no seu coração, na sua mente, para ajudar a entender um pouco mais sobre letramento, sobre respeito e sobre a tolerância. Na semana que vem a gente volta com um outro tema, então a gente tem um encontro marcado. Te espero na próxima quarta-feira. Até lá. Educa TV. Diálogos Étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.